Podemos ler? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu Filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Os irmãos podem se sentar. Aleluia, Senhor. Irmãos, a carta que Paulo escreve aos Romanos, sem sombra de dúvida, é uma das cartas mais extraordinárias que nós vamos encontrar no Novo Testamento. A carta que Paulo ele escreve aos Romanos é uma das obras literárias que mais influenciaram os homens de Deus no decorrer da história. Por exemplo, quando nós vamos estudar sobre a história da igreja, nós vamos ver que houve um bispo muito importante para o desenvolvimento da teologia e da filosofia, chamado Agostinho de Hipona, que foi fortemente influenciado pela carta aos Romanos. No dia 31 de outubro que passou, se completaram 508 anos da Reforma Protestante. Martinho Lutero foi fortemente influenciado pela carta que Paulo escreveu aos Romanos. Inclusive foi fundamentado em Romanos que Martinho Lutero ele lançou o lema da Reforma, que é: a justificação é somente pela fé. Quando nós vamos estudar a vida de alguns pregadores que foram importantes no desenvolvimento da história da igreja, houve um homem chamado John Wesley, que teve um papel muito importante na história do cristianismo, que foi fortemente também influenciado pela carta de Paulo aos Romanos. Por quê? A carta que Paulo vai escrever aos Romanos, ela traz um entendimento muito claro do que de fato é o Evangelho de Jesus. Então, eu quero desafiar você a ler, a estudar a carta que Paulo escreveu aos Romanos. Aleluias. Essa carta foi escrita por Paulo, como eu já afirmei. Paulo, também conhecido como Saulo, são os mesmos personagens. Paulo, aleluias, é o seu nome romano, de cidadão romano, e Saulo é o seu nome hebraico.
Aleluias. Paulo, ele era natural de Tarso, cidade da Cilícia. Ele nasceu em um lar judeu. Os seus pais, fariseus. Sendo os seus pais fariseus, Paulo também se tornou um fariseu, um estudante da Torá, da lei. Paulo, devido à influência religiosa do seu pai, dos seus pais, ele veio estudar em uma das melhores escolas teológicas da época, que era a escola de Gamaliel. E devido ao seu entendimento sobre o judaísmo e o seu zelo pelo judaísmo, a Bíblia vai dizer que esse homem ele começa a perseguir a igreja de Cristo Jesus. Ele vai se tornar um perseguidor implacável. O texto de Atos vai mostrar claramente que ele pegava homens, mulheres, crianças, prendia, açoitava, matava. Em Atos a gente vê muito claro que enquanto Estevão estava sendo apedrejado por pregar que Jesus era o Messias, o voto de Paulo foi de consentimento, foi de contribuição para que Estevão fosse morto apedrejado. A Bíblia vai dizer que naquele mesmo dia em que Estevão é apedrejado, Paulo ele levanta uma grande perseguição contra a igreja de Cristo Jesus ali na cidade de Jerusalém, obrigando os irmãos a terem que deixar Jerusalém por conta da perseguição. Mas em Atos capítulo de número 9, a história muda, o cenário muda. Por quê? Esse homem, ele tem um encontro com Jesus. E quando ele tem um encontro com Jesus, ele é confrontado. Paulo, Paulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? Ele pergunta. Jesus fala, eu sou Jesus a quem tu persegues. A partir desse momento, a história desse homem muda, porque de perseguidor, ele vai se tornar, talvez, ou podemos afirmar com certeza, o maior missionário, aleluia, que já pisou nessa terra depois de Jesus Cristo. Ele vai se tornar o maior desbravador do Evangelho que nós vamos conhecer no Novo Testamento. Aleluia. Aí quando nós chegamos na carta que ele vai escrever à igreja que estava em Roma, que era a capital do Império Romano, ele vai começar dizendo, Paulo, servo de Jesus Cristo. É interessante que a palavra servo no grego significa doulos. O que era um doulos no tempo de Jesus Cristo, no tempo de Paulo? Doulos era um escravo. Então quando Paulo está dizendo, Paulo, servo de Jesus Cristo, ele está dizendo, Paulo, escravo de Jesus Cristo. Por quê? Nos dias de Paulo haviam muitos escravos. Um escravo não tinha, por exemplo, vontade para fazer aquilo que queria. A sua vontade sempre deveria estar submetida à vontade do seu senhor. Um escravo não poderia desfrutar de uma plena liberdade e tomar as decisões com base naquilo que ele pensava. Ele precisava se submeter à vontade do seu senhor. Então, quando Paulo ele diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, ele está dizendo, olha, Paulo, sou um escravo de Cristo. Por quê? A partir do momento que eu tive o encontro com Deus, a minha história foi mudada. A partir do momento que eu tive o encontro com Cristo, a minha vontade agora é submetida à vontade de Deus. Agora eu já não faço mais aquilo que eu desejava fazer, mas eu faço aquilo que Ele quer que eu faça. As minhas decisões agora são baseadas na vontade dEle para mim. E essa verdade se aplica para nós, porque muitas das vezes a gente gosta de adesivar no carro, a gente gosta de adesivar na nossa casa, a gente gosta de postar uma foto e pôr, já estou crucificado com Cristo e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, sem saber o que de fato Paulo estava dizendo quando disse, já estou crucificado, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ali ele estava falando o quê? A minha vida agora, ela não me pertence, ela pertence a Jesus. Aleluia.
A partir do momento, irmãos, que nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a nossa vida precisa ser vivida para agradar Jesus, aquele que nos chamou. Eu não me visto da forma que eu quero, eu me visto da forma que agrada a Ele. Eu não falo ou canto ou prego aquilo que eu quero, eu devo falar, cantar, pregar aquilo que agrada a Ele. As minhas decisões não podem ser baseadas apenas no meu próprio entendimento. As minhas decisões devem ser baseadas naquilo que Ele estabelece como verdade, como princípio para mim seguir. Aleluias. Então Paulo vai dizer: Paulo, servo de Jesus Cristo. Paulo, escravo de Jesus Cristo. Sabe o que eu aprendo com isso? Que o Evangelho, ele não gera celebridades. O Evangelho, ele gera servos. Porque tem muita gente que tem o conceito de: quero me tornar um pregador, quero me tornar um cantor. Um conceito errado. As pessoas querem virar celebridades em nome do Evangelho. Mas Paulo está mostrando que o Evangelho é, na verdade, ser servo, é se submeter ao serviço, diz respeito à humildade, diz respeito a eu diminuir para que Cristo cresça através de mim. Aleluias, glórias a Deus. Glória a Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado, aleluias, para ser apóstolo. Aqui Paulo está mostrando que ele não é um apóstolo por vontade própria, ele recebeu um chamado da parte de Deus. Aleluias. O chamado é o mesmo que uma convocação para fazer aquilo que Deus quer. O chamado é uma convocação para fazer aquilo que Deus quer. É Deus quem escolhe quem Ele quer. É Deus quem usa quem Ele quer. Aleluias. E Paulo vai reconhecer que ele tem um chamado. E quando Paulo diz que tem um chamado, Paulo está reconhecendo algumas verdades. Todas as pessoas que receberam um chamado precisam entender que o mérito não é de quem é chamado, mas de quem faz o chamado. Então, por maior que era o ministério, a grandeza do ministério de Paulo, ele sabia que a glória vinha de Deus. Aleluias. Talvez você prega, você canta, é uma bênção, mas a glória não é minha, a glória não é sua, a glória ela é unicamente de Deus. Aleluias. Paulo recebe inspiração para escrever cartas. Paulo é um homem muito usado em curas, em libertação. Ele prega, multidões se convertem, mas ele entende que esse chamado é algo que ele recebeu de Deus e, portanto, a glória é de Deus. Paulo, ele compreende que a responsabilidade é dele de pregar, mas a responsabilidade de fazer acontecer é de Deus. Aleluias, glórias a Deus. Todos nós que temos um chamado, nós precisamos entender que Deus, Ele nos chamou para pregar, para fazer a sua vontade. Ele nos deu essa incumbência, mas a responsabilidade de fazer acontecer, ela vem de Deus. Aleluias. Nós não precisamos morrer pela igreja, porque Cristo já morreu pela igreja. Então, eu não sei aquilo que Deus ele confiou na tua vida, mas eu quero te dizer, faça, porque mesmo na sua pouca força, Deus fará acontecer. Aleluias. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Glórias a Deus. Quando nós chegamos no versículo de número 5, Paulo vai dizer
pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Ele vai falar aqui sobre a graça. O que é a graça? A graça, ela vem do grego charis, que significa um favor imerecido. É interessante como a graça é um tema muito recorrente nas cartas de Paulo. É interessante que a palavra graça vai aparecer 164 vezes no Novo Testamento, sendo que 23 vezes apenas em Romanos. E Paulo, ele vai mostrar como a graça de Deus foi fundamental no desenvolvimento do seu ministério. Por exemplo, em 1 Coríntios, ele vai mostrar que a graça de Deus impedia que o seu passado lhe machucasse. 1 Coríntios ele diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. 1 Coríntios 15, versículo 9 e versículo 10, parte A. Paulo está dizendo: olha, pela graça eu fui alcançado, porque no passado eu persegui a igreja de Deus, mas pela graça eu fui alcançado e eu sou hoje um apóstolo. Aleluias. Então Paulo está mostrando que a graça de Deus foi um instrumento que Deus usou para que o seu passado não mais lhe machucasse. Aleluias. A graça de Deus é o favor imerecido de Deus sobre a vida do homem. Quantas pessoas aqui têm um passado? Talvez você tenha situações que passou no passado, ou que fez no passado, que te machucam. Mas a graça de Deus tem o poder de te perdoar, de te abraçar, de te alcançar e de te curar, de maneira que aquilo que passou ficou para trás. Deus já fez novas coisas. Aleluias. Não permita que o diabo fique te acusando pelo aquilo que ficou no passado, porque em Jesus nós somos novas criaturas. Glória a Deus. Aleluias, glórias a Deus. Então Paulo vai dizer: olha, pela graça eu fui alcançado. Eu persegui a igreja de Deus, mas a graça me alcançou e me fez ser um apóstolo, mesmo sem merecer. Só que a graça de Deus, ela não fez somente isso na vida de Paulo, porque em 1 Coríntios ele vai dizer que a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, ele vai dizer: olha, a graça de Deus na minha vida não foi vã, ela não me deixou inoperante, ela me fez trabalhar pelo reino, ela me fez avançar pelo reino. A graça de Deus não me deixou parado, ela me fez trabalhar, de maneira que eu fiz muito mais do que Pedro, do que João, do que Tiago, do que André. Não eu, mas a graça de Deus que estava em mim me impulsionou a trabalhar pela causa de Cristo aqui na terra. Ok, irmãos? A graça, ela não nos salva apenas para a gente ficar sentado, culto após culto, sem produzir nada pelo reino. O favor de Deus imerecido, a salvação, ela nos alcança para que nós também possamos alcançar aqueles que estão perdidos. Aleluias, glórias a Deus. Sabe aquele pensamento: o meu vizinho precisa ouvir sobre o Evangelho, o meu colega de trabalho precisa ouvir sobre o Evangelho. Não é você, é a graça de Deus trabalhando em você para que o Evangelho possa fluir, possa avançar. Aquela pessoa precisa de uma oração, aquela pessoa precisa de uma visita. Não é você, é a graça de Deus trabalhando em você para que o Evangelho possa avançar. Aleluia. Então Deus, ele nunca chama alguém para ser um fim em si mesmo. Deus, ele nos chama para sermos bênção, para alcançarmos outras pessoas. Aleluia, glórias a Deus.
Só que a graça de Deus, ela não fez somente isso por Paulo. Aleluias. Ele diz: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. A graça de Deus fez com que Paulo ele suportasse as adversidades do ministério. Aleluia. Paulo está dizendo: olha, no meu momento de fraqueza, Jesus me disse: a minha graça te basta. Glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus. É interessante que quando Paulo ele vai escrever a carta aos Filipenses, e ele está falando sobre contentamento, aleluias, ele escreve no capítulo de número 2, no capítulo de número 4, ele dizendo, versículo 11: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Ó Paulo dizendo: sei estar abatido, sei também ter abundância em toda maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como padecer as necessidades. Posso todas as coisas em Cristo Jesus, que me fortalece. O que é isso, meus irmãos? É a graça de Deus. Paulo está dizendo: olha, no momento da minha fartura, a graça de Deus estava comigo. No momento em que eu passei fome, a graça de Deus estava comigo. No momento em que eu tive a oportunidade de pregar nos palácios, eu preguei porque a graça estava comigo. Quando eu fui preso, eu fui açoitado, a graça de Deus também estava comigo, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Em Atos, capítulo de número 16, Paulo está na segunda viagem missionária. Ele chega na cidade de Filipos. Ele começa um trabalho missionário ali na cidade de Filipos, uma cidade totalmente romana. A Bíblia vai dizer que enquanto Paulo está pregando, o Espírito Santo abriu o coração de uma mulher chamada Lídia, para que ela ficasse atenta à mensagem que estava sendo pregada por Paulo. Lídia, ao ouvir a mensagem do Evangelho, se converte. Aleluia. Começa então uma igreja ali em Filipos. Em um determinado dia, Paulo está indo com Silas orar. Uma menina, possuída por um espírito de adivinhação, tenta atrapalhar o trabalho missionário ali naquela cidade. Paulo, cheio do Espírito Santo, ele olha para aquela menina que estava com espírito de adivinhação e diz: em nome de Jesus, sai dela, eu te repreendo. O Senhor ele faz uma obra. A menina que dava muitos lucros aos seus senhores por meio de adivinhações diabólicas é liberta. Os senhores daquela menina, vendo que não teriam mais lucros, criam um alvoroço na cidade. Paulo e Silas apanham publicamente. Eles são presos, amarrados as mãos, os pés. Aleluia. A Bíblia diz que perto da meia-noite eles começaram a orar e a cantar, e os outros presos ouviam. O que Deus faz? Manda um terremoto. O terremoto liberta todos. Por um milagre, Paulo consegue segurar todos os presos para que eles não fujam. O carcereiro e a sua família, que tomava conta daquele lugar, se convertem. Aleluia. No dia seguinte, Paulo ele é liberto, juntamente com Silas. Eles apanharam publicamente, eles foram espancados. Então eles estão com o corpo todo dilacerado. Aí quando eles saem de Filipos, será que eles vão para casa descansar? Não, a Bíblia diz que eles vão para a cidade de Tessalônica. E quando eles chegam lá em Tessalônica, sabe qual que era o boato no meio do povo? Aqueles que têm alvoroçado o mundo já chegaram também aqui. Aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Aleluia. O que era isso? Sabe o que era isso que sustentava o ministério de Paulo mesmo nas adversidades? Mesmo nos momentos de tribulações, mesmo nos momentos de fraqueza, a graça de Deus operando sobre a vida de Paulo.
Aleluia, Deus. Aleluia. Sabe aquele dia que você nem mesmo queria ter vindo, mas veio? Foi a graça de Deus que te sustentou, que te trouxe. Sabe aquele dia que você queria ficar sustentado, mas você teve a oportunidade, cantou, Deus operou, Deus agiu. Foi a graça de Deus sobre a tua vida. Sabe aquele dia que você não queria pregar, mas pregou e Deus fez algo extraordinário? Foi a graça de Deus sobre a tua vida. Sabe aquele dia que você nem queria ensinar, mas veio e ensinou e foi uma bênção? A graça de Deus sobre a tua vida, porque a graça, ela se aperfeiçoa na nossa fraqueza, aleluia, de maneira que o nome do Senhor é glorificado, aleluia, glórias a Deus. Então, quando Paulo chega em Tessalônica, qual que é o comentário? Os homens que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. O que será que esses homens tinham, irmãos? Que sem WhatsApp, sem meio de transporte, sem avião, sem internet, conseguiram transtornar. Transtornar aqui significa colocar o mundo do avesso, pelo poder da mensagem do Evangelho. Aleluias, glórias a Deus. Porque, irmãos, nós não podemos nos sentir igreja apenas porque talvez temos poder aquisitivo. Uma igreja, ela não pode se sentir igreja apenas pela sua quantidade de membros. Uma igreja não deve se sentir igreja apenas pela sua estrutura. Talvez uma igreja enorme com vários membros. Uma igreja só pode se sentir igreja se ela é movida pelo Espírito Santo e está alcançando os perdidos, está alcançando aqueles que estão no lamaçal do pecado. Aleluia, glórias a Deus. Eu poderia falar muitas outras coisas. A graça de Deus sobre a vida de Paulo, ela não fez só isso. Em Efésios capítulo de número 2, versículo 8, diz que porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça de Deus salvou o apóstolo Paulo. A graça de Deus salvou você. A graça de Deus salvou a mim, porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então nós não somos melhores, irmãos, do que aqueles que estão presos. Nós não somos melhores, irmãos, do que aqueles que estão em um leito de hospital. Se hoje nós estamos aqui, é porque a graça nos alcançou, é porque Deus ele teve misericórdia de cada um de nós. O mérito não é nosso, o mérito é de Deus. Foram as suas misericórdias que nos alcançou. A Bíblia vai dizer que todos nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecado. Um morto, ele não tem reação, mas a graça de Deus nos alcançou e nos vivificou. E hoje nós estamos aqui fazendo a obra de Deus. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Até as nossas vitórias é movida pela graça. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12, ele vai dizer: dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, por me ter por fiel, pondo-me no ministério. Ou seja, ele reconhece que todo o seu ministério foi desenvolvido com base na graça de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Glória a Deus. Paulo vai escrever essa carta aos irmãos que estão em Roma. A igreja em Roma é uma das poucas igrejas que não foi fundada pelo apóstolo Paulo. É bem possível que durante Atos capítulo de número 2, quando o Espírito Santo desce, e devido às perseguições que houve ali na igreja de Jerusalém, que os cristãos que receberam o Espírito Santo e foram dispersos, chegaram em Roma e ali fundaram então a igreja de Roma. Aí Paulo vai dizer que no versículo 9, que ele incessantemente fazia menção dos irmãos de
de Roma. No versículo 10 ele vai dizer que ele orava pelos irmãos de Roma, pedindo uma boa ocasião para Deus, para que ele pudesse ir até a igreja de Roma, compartilhar de algum dom espiritual com a igreja e também ser consolado pela comunhão, pela fé ali com os irmãos em Roma. Então Paulo, ele orava incessantemente pela igreja em Roma. Eu quero te perguntar, quantos aqui estão orando por esse ministério? Eu quero te perguntar, quantos estão orando pela construção da igreja? Quantos estão orando pelas suas famílias? Quantos estão orando pelos líderes desse ministério? Pastor Jonas foi para Perdizes. Creio eu que ele vai voltar. Aleluia. Mas Paulo ele vai deixar muito claro que por muitas vezes ele propôs ir ter em Roma, mas ele estava sendo impedido talvez por Deus, por circunstâncias, e eu creio até mesmo pelo diabo. Então, irmãos, nós precisamos orar uns pelos outros. Talvez se Deus abrisse os nossos olhos espirituais e a gente visse o tanto de demônio que tem lutado contra a nossa família, contra os nossos filhos, contra esse ministério, talvez a gente oraria mais. O tanto de demônio que 24 horas trabalha para destruir o teu casamento, destruir os teus filhos, destruir o teu ministério, destruir o teu líder. Se Deus permitisse que os nossos olhos espirituais fossem abertos, talvez a gente oraria mais. Mas Paulo está dizendo, olha, eu oro incessantemente por vós. Eu tenho sido impedido de ir ter convosco, mas eu tenho orado a Deus para que Ele venha abrir as portas, para que eu chegue até aí. Aleluia. Glórias a Deus. Aí quando chegamos no versículo 16, Paulo vai dizer, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é a boa notícia. Que boa notícia é essa? Que Cristo veio e morreu por nós, e eu sou o principal dos pecadores. O Evangelho é poder. Poder é o que, irmãos? No grego é dinamis, ou seja, dinamite. O Evangelho é um poder, é uma dinamite que é capaz de destruir o poder e todo o conselho de altivez do diabo que se levanta contra a igreja de Cristo. O Evangelho é poder, irmãos, para curar, para libertar, para transformar, para nos fazer avançar. Aleluia, glórias a Deus. É interessante que Paulo vai dizer que a fé da igreja dos irmãos em Roma já havia sido espalhada por todos os lugares. Em todos os lugares por onde ele passava, alguém fazia menção da igreja em Roma, porque era uma igreja de bom testemunho, era uma igreja impactada pelo poder de Deus. Meus irmãos, nós precisamos buscar esse poder, nós precisamos buscar essa graça, para que o testemunho do Ministério Coluna seja falado nas ruas, para que o drogado, ao entrar por essas portas, venha ter convicção que pelo poder de Deus ele pode ser liberto. Meus irmãos, nós precisamos voltar ao primeiro amor, para que as pessoas vão ter certeza que ao entrar por essas portas, eles alcançarão a libertação. Aleluia, glórias a Deus, porque o Evangelho, ele é o poder de Deus. Glória a Deus. As pessoas precisam olhar para a igreja e ver que a igreja é o povo de Deus. Se somos o povo de Deus, meus irmãos, nós precisamos ser moldados pela palavra de Deus. Mas o que eu estou vendo hoje? Que a igreja está sendo moldada pela cultura da sua época. A igreja está sendo moldada pela sociedade da sua época. Aleluias, glórias a Deus. E o que isso se chama? Mundanismo. Aleluias. Porque todo mundo do meu emprego mente. Vou mentir também. Você deve ser moldado pela palavra, não pela cultura da sua época. Se na cultura da sua época é normal mentir, a palavra de Deus contra a mentira. Porque todos os jovens que eu conheço já se envolveram em moralidade sexual, vão me envolver também. Você não é como todo mundo. Você é sal, você é luz do mundo.
Não é porque na cultura da sua época, sexo fora do casamento é normal, que você vai se enquadrar na cultura da sua época. Você tem que se moldar pelos princípios revelados na palavra de Deus. Porque na minha família todo mundo mente, todo mundo passa os outros para trás, eu vou fazer isso também. Você não pode se moldar pela cultura da sua época, você precisa se moldar pela palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Porque o Evangelho é poder para a salvação de todo aquele que crê em Jesus. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Aleluia, glórias a Deus. Tinha muitas outras coisas para falar, para complementar. Se Deus me der graça, eu quero estar continuando essa mensagem na próxima oportunidade. Mas, irmãos, que essa mensagem fique em nossos corações. Porque o Evangelho, irmãos, é renúncia. Aleluia, glórias a Deus. Os irmãos recebam essa palavra em seus corações, em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus.